Podem entrando, podem chegando, com um tema muito bacana que é como construir o seu futuro financeiro. Por que eu estou trazendo esse tema da live? Recentemente nós tivemos aí um comentário nos reels que a gente colocou aí nos nossos vídeos. Seja bem-vindo, pessoal, podem chegando, podem entrando. E recentemente a gente teve um comentário falando sobre investimento, pensar no futuro, e a pessoa colocou o seguinte comentário. Ela colocou assim: a gente não precisa ficar pensando no futuro, a gente tem que viver o hoje, o agora, o presente, e esquecer o futuro, porque o futuro a gente vai estar velho, não vai ter mais saúde, não vai ter como viver, então a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então esse comentário me fez me refletir bastante e trazer esse conteúdo, né? Porque a gente fala muito sobre isso, sobre construir o futuro financeiro, né, nosso, de cada um. E eu até posso falar com propriedade, né? Eu já tenho 55 anos, gente. Já passei aí por muitas coisas, né? Então eu acho que a gente vai poder trazer aqui um conteúdo bem bacana, né? Porque gente, eu já passei por 40 anos, já passei por 45, hoje eu tô com 55. Imagina se eu não tivesse construído um pé de meia, guardado um dinheiro. Aí eu ia falar assim: nossa, agora como é que eu vou aproveitar a vida? Será que eu tenho jeito de aproveitar a vida? Será que eu tenho saúde? Gente, estou aqui fazendo live com vocês, 55 anos de idade, trazendo conhecimento, experiência para vocês e aprendendo muito com vocês quando vocês mandam aí os comentários, mandam observações. É um baita de aprendizado essas lives, né? Troca de experiência, troca de informação. Então é bem interessante para a gente trazer isso para reflexão. Por quê? E é o que a gente vai falar nessa live, do futuro financeiro, como você planejar o seu futuro financeiro, pensando ali no amanhã, porque amanhã é um futuro, semana que vem é um futuro, mês que vem é um futuro, semestre que vem é um futuro. Então é uma reflexão bem bacana para a gente pensar, para você não chegar aí com 30, 40, 50 anos, nossa, eu não fiz nada. A questão toda não é fazer, é começar hoje. O erro é não começar, é não fazer. Começar a planejar o futuro financeiro, isso pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Não tem o certo e o errado. O quanto antes, melhor. Por isso que a gente está trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Porque chegar lá na frente, nossa, trabalhei que nem um doido, que nem um cão, não guardei dinheiro, e agora como é que eu vou viver? Vou ter que viver, vou aposentar com o INSS, comprar os remédios que está caro, viver no SUS. Então são reflexões que a gente vai trazer, que a gente vai colocar aqui para vocês, e nós vamos trazer aqui para vocês, gente, 11 dicas para vocês fazerem o planejamento financeiro de vocês para o futuro. Então fica com a gente até o final, que vai ser bem bacana. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, aqui do Finança Familiar. Eu sou contador, administrador, empresário, empreendedor, pai, tenho família, tenho 2 filhos. E a ideia nossa aqui do Finança Familiar é ajudar as famílias a saírem das dívidas. Então a gente traz esse conteúdo gratuito, a gente procura fazer 2 lives por semana. Então, excepcionalmente por causa do feriado de ontem, a gente está fazendo hoje quarta-feira, mas a próxima vai ser sexta. Semana que vem a gente volta terça e quinta no mesmo horário. E as lives ficam gravadas e a gente passa para o nosso canal do YouTube. Então, a gente é do Finança Familiar, a gente tem o canal do YouTube com várias aulas gratuitas também. Podem acompanhar a gente lá pelo YouTube, que é finança.familiar. E a gente tem muito conteúdo, inclusive a aula gratuita de como fazer sua planilha financeira desde o zero. A gente pega na mão de vocês fazendo desde o zero. E como toda a nossa live a gente fala, isso é para colocar na cabeça de vocês, gente. Então a gente enche a paciência, que primeiro, o seu extrato bancário, o seu saldo bancário é reflexo das suas decisões, das suas atitudes.
Então, se você tem um ego muito forte, muito alto, e não aguenta ver o vizinho com o último carro da moda, o último celular da moda e quer comprar um igual, sendo que... boa tarde, Carla. Moro no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Seja bem-vindo, Carla, ao nosso canal aí do Finança Familiar. Vem com a gente aí nessa live aí, que a gente vai entregar muito conteúdo bacana. Recentemente a gente até teve um comentário bem bacana, de uma pessoa que acompanha a gente falando bem das nossas lives. Então, o dinheiro, o seu saldo bancário, o seu extrato bancário é reflexo das suas atitudes, das suas decisões, das suas emoções. Como a gente sempre traz aqui, gente, a frase do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo e está no mercado financeiro há mais de 50 anos. Se você não controla as suas emoções, não controla o seu dinheiro. Por quê? Quero comprar um carro novo, quero trocar todo ano, e sendo que às vezes você nem tem dinheiro. Aí você vai financiar, aí vai, quero uma geladeira nova. Aí vai comprar através de crediário. Eu quero ter o relógio novo que o meu vizinho teve também. Aí vai lá e faz um outro crediário, e quando você vê, chega o mês, você recebe o salário, dá 10 dias, já foi tudo embora. Sem planejamento, sem nada. Então, controlar as emoções, entender as suas atitudes, entender as suas decisões. Tá aqui, ó. Por isso que a gente coloca aqui, ó, tá na cabeça da gente. Então entender que dinheiro não é matemática. Matemática é resultado, é consequência das suas decisões, da minha decisão, das minhas atitudes e do controle das minhas emoções. Por que a gente fala das emoções? Você já deve ter ouvido falar, pessoas que ficam extremamente estressadas ou ansiosas, chega em casa cansado, trabalhou, tá lá com aquele sufoco lá de dinheiro para pagar as dívidas, chega cansado e tal, ele fala assim, nossa, eu preciso fazer compras, entra no celular para me aliviar meu estresse, aí só se endivida. E o que quer dizer isso? Controle das emoções, atitudes e decisões. Então, o seu saldo bancário, o seu extrato bancário é reflexo das suas atitudes, das suas decisões. Outro ponto que a gente sempre fala no início da nossa live, gente, você precisa de ter um desejo muito forte para querer mudar de vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, por isso que o desejo tem que ser muito forte. Tem que ter um propósito. O meu propósito de vida é isso aqui, ó. Isso aqui é minha família. Isso aqui é meu propósito. Isso aqui está aqui para eu lembrar o tempo todo que eles, eu faço isso tudo por eles, em primeiro lugar. Então, você tem que ter um propósito. Você aguenta ver o seu filho lá, você sem deixar um patrimônio para ele, porque está cheio de dívidas, cheio de cobrador. E o que você está passando para o seu filho? Quais são os exemplos? Lembrando que a gente fala muito também, nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, quando a gente está falando de finança familiar, que é o nome do nosso canal, a gente está pensando no cônjuge, no marido, companheiro, nos filhos, e não somente numa pessoa. Vai ser o marido ou a mulher que vai pegar o financeiro pela mão para resolver o problema. Tem que ser a casa toda, tem que ser a família toda, não adianta. Aí você não conversa com o seu filho vai lá, vai tomar um banho de meia hora, deixa lá o chuveiro caindo, a energia indo embora, aí ele bota no prato um prato desse tamanho e metade do prato joga fora porque ele não quer comer. Então, ele tem que aprender isso, você tem que começar a entender. Isso é educação financeira, isso é educação familiar, isso é o finança familiar. E outro ponto que a gente gosta de falar muito, gente, isso é uma frase que é muito usado, que a gente só gerencia aquilo que se controla. Então, para a gente ter o gerenciamento das nossas finanças, a gente tem que ter o controle. Não tem como a gente querer gerenciar as nossas finanças, fazer o planejamento igual da live hoje que a gente está falando, para a gente fazer o planejamento do seu futuro financeiro, a gente tem que ter o controle das nossas finanças. Então, é o que a gente bate na tecla que é todo o início da live. Vocês têm que ter o controle através de uma planilha financeira. Se não gosta da planilha financeira, nem que seja num caderninho, gente. Vale tudo, mas tem que ter o controle para você poder gerenciar. Você entender de onde está vindo as suas receitas, como que você vai criar novas receitas, se precisa criar novas receitas, como que você vai reduzir os seus custos, os seus gastos.
né, se precisa reduzir os seus gastos para adequar os seus gastos frente ao seu recebimento. Lembra que a ordem é o seguinte: o seu recebimento tem que ser sempre maior do que os seus gastos, porque senão aqui embaixo vai dar prejuízo. Todas as empresas são assim e você também tem que pensar dessa forma. Não tem outra forma. Então, a gente fez lives aí, tá tudo gravado, gente. Lives de como você aumentar a sua renda através de renda extra. Tem live aí, você reduzir os seus gastos, como reduzir os seus gastos. Tem live de como vocês fazerem a planilha financeira de vocês. Por quê? Só se gerencia aquilo que se controla. Não tem jeito. Tem que medir. Tem que ter a planilha financeira. E por que a gente existe? A gente está preocupado muito com o endividamento das famílias, né, principalmente no endividamento do cartão de crédito, porque elas estão usando o rotativo do cartão de crédito uma forma de financiar. E essa não é a melhor forma, porque o rotativo do cartão de crédito, assim como o cheque especial, é um empréstimo de curto prazo, gente. O que é curto prazo? Você usar hoje, para daqui a no máximo 5 dias estar pagando. Cheque especial é a mesma coisa. Se você precisa de um prazo maior para pagar, né, porque você ou comprou, uma geladeira nova, uma televisão, vocês têm que usar o crediário. Por quê? Os juros são mais baratos, os juros são mais adequados ao empréstimo, aquele tipo de financiamento. E não usar o rotativo do cartão de crédito, que é os juros mais altos, um dos mais altos do mundo, gente. Então presta atenção, a consciência que vocês têm que começar a ter para reverter o lado de vocês, né? E a gente trazendo aí agora o assunto da nossa live, né, para a gente fazer o planejamento financeiro para o futuro de vocês. E aí é o que a gente traz muito sobre isso, né? Sobre o que eu falei no início da live, as pessoas falando, para que guardar dinheiro, para que investir dinheiro, a gente tem que viver o hoje, o agora. Aí vocês têm que pensar, gente, o hoje, o agora, mas o futuro é amanhã mesmo, amanhã é quinta-feira. O futuro é semana que vem. Semana que vem, na outra semana, tem um feriado. Como é que você vai passar o feriado? Você vai se divertir com a família, vai curtir a família, ou você não vai poder fazer isso porque você está sem dinheiro, está todo endividado? E aí, o futuro, né? O presente, a questão é a gente curtir agora ou a gente pensar no futuro? Ou fazer os dois? Porque se a gente a gente não pode ir ao extremo, né, guardar o dinheiro todo hoje, virar aquele sovina, aquele pão duro e esquecer de viver o hoje porque está pensando só lá no futuro. A gente tem que pensar nos dois, tem que ter um equilíbrio. E eu sei que não é fácil, gente. E a gente vai mostrar para vocês aqui, né, são 11 dicas para vocês fazerem o planejamento financeiro de vocês. Então, para vocês não chegarem, por que é interessante vocês fazerem esse planejamento? Gente, quem está entrando aí, se quiser mandar perguntas, dúvidas, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Estou à disposição aqui de vocês, podem ficar à vontade. Fazem perguntas. Aqui é um bate-papo, tá? Não quero só eu falando, não. Tá? Então, para vocês não chegarem com 30, 40, 50, eu estou com 55. Nossa, não guardei nada, não fiz um patrimônio. O que eu vou deixar para os meus filhos? De certa forma, não nego que a gente não precisa também pensar só no financeiro. O legado que a gente tem que pensar nos filhos são os exemplos de boas condutas, de valores, éticas para a vida. Mas você tem que pensar em você também, né? Porque 55 anos eu aqui, se eu não tivesse um pé de meia, eu ia passar apertado. Porque viver de INSS, o custo está alto, o custo de vida está alto. Vou falar alguns exemplos que eu tenho. Minha mãe, gente, tem 93 anos e ela curte a vida. Ela é cadeirante e ela curte a vida, ela sai e vai passear por conta do pé de meia que ela criou. Então é importante, né, vocês entenderem. E um dado bem importante aqui para vocês, um outro dado que eu estou trazendo aqui, segundo a expectativa do IBGE, o brasileiro hoje está em torno de 70 expectativa de vida, né, com 77 anos. Se você aposentar, vamos dizer, com 60, você tem ainda 17 anos para viver.
Ó, e olha que estou pegando aqui um exemplo. Minha mãe tem 93 anos, meu sogro tem 85, 86, minha sogra tem 77, já extrapolaram. Meu pai foi até 91 ou 92 e viveram com saúde. Meu sogro vive com saúde, minha sogra, do jeito que ela tem um problema na visão, mas ela vive, curte o momento, porque tem pé de meia, tem dinheiro guardado, fizeram o planejamento futuro. Imagina se você chegar qual a sua análise sobre o uso do cartão de crédito, tem dificuldades em administrar e atrapalhar as finanças. Ô J. Silva, tem até inclusive um vídeo nosso aí, tá? Cartão de crédito, se você souber usar, eu só uso cartão de crédito, eu não, nem com dinheiro mais eu ando na carteira. Eu só uso o cartão de crédito. Se você sabe usar o cartão de crédito da forma certa, o que é? O cartão de crédito é um meio de pagamento, tá? Ele é meio de pagamento, ele não é complemento do seu salário por causa do crédito. Não. O que é? A forma correta de você usar o cartão de crédito. Usou, você já fez o seu orçamento, já fez o seu planejamento, você já sabe o que você pode comprar, o que não pode comprar, se cabe dentro do seu orçamento. Se cabe dentro do seu orçamento, está ali planejado, você vai usar o cartão de crédito consciente. Usou o cartão de crédito consciente, na hora que chegar a fatura, você tem o dinheiro para pagar, você vai pagar ali no vencimento. E quais são os benefícios? Primeiro, você ganha milhas, você ganha pontuação, você ganha bônus. Hoje, grande parte das viagens que eu faço são de milhas dos cartões de crédito que eu ganho, que eu utilizo consciente, de uma forma consciente. Então, você ganha um prazo de pagamento. Então, eu, como tenho dinheiro investido, eu só vou pagar no vencimento a fatura. Então, eu ainda tenho um prazo a mais para eu deixar o dinheiro guardado para eu poder pagar a fatura. Tá? Ô, Carla, já amei sua live. Obrigado, viu, Carla? Então, o cartão de crédito, se você usar da forma correta, que como deve ser, ele é um excelente aliado, gente. De novo, olha, eu ultimamente, viagens de avião, eu estou fazendo só com milhas do cartão de crédito, trocando as milhas. Eu ganho um prazo a mais. Tem hora que às vezes você vai comprar algo que está dentro do meu orçamento, está planejado a compra, aí fala assim, à vista não tem desconto, mas o cartão de crédito você pode dividir em 10 vezes sem juros. Eu divido em 10 vezes sem juros e ganho um dinheirinho a mais do dinheiro que está rendendo na aplicação. Então, você usando da forma consciente, da forma correta, ele é um grande aliado. De novo, eu não uso cartão de débito, que é bobagem, vai debitar na conta. Agora, quem não tem esse orçamento, essa previsão, esse planejamento consciente, acaba que se atrapalha no cartão de crédito. E é isso que a gente tem falado muito nessas lives. Inclusive, você pode ficar aqui, porque os 11 dicas que a gente vai dar aqui para você fazer o seu planejamento financeiro para o futuro envolve essa questão do cartão de crédito, tá, J. Silva? E agora, se você não consegue... eu até falei outro dia, gente, se vocês não conseguem, quebra o cartão de crédito e para de usar o cartão de crédito e vai negociar as dívidas. Tem uma live aí nossa aí, também recente, de negociação de dívidas com desconto, tá? Consegui te esclarecer, J. Silva? Vamos lá que tem muito conteúdo aí bacana para vocês, tá? Então, a gente falou sobre o aproveitar o hoje, o agora, mas a gente tem que pensar. Obrigado, J. Silva, obrigado aí. Quem quiser fazer novas perguntas aí, gente, pode fazer, tá? A gente está aqui à disposição. Esse bate-papo, essa troca de informação é importantíssimo para vocês e eu aprendo muito também. O que eu não souber, eu vou falar, não, eu vou trazer a resposta na próxima live, porque a gente está sempre fazendo essas lives, tá? E é o que a gente está falando nessa live, né? O futuro, a gente tem que pensar no futuro, né? Porque não tem jeito, é amanhã, é daqui a 10 minutos, é daqui a 5 minutos, é semana que vem. E a gente tem que contrabalancear esse aproveitar o hoje. Por isso que eu falo para vocês fazerem um orçamento, fazerem a planilha financeira. Quem não sabe, tá aqui o Vanessa Shen, onde acha essa live de negociação das dívidas. Está aí no Instagram, tá? E tem também no nosso canal do YouTube. Tá lá, tá nos dois. Só você procurar lá. Eu não vou lembrar o nome de certinho, mas é assim, como quitar as dívidas com desconto, tá?
A gente dá todo um panorama de como vocês podem fazer a melhor forma de negociação. E falando de negociação, gente, preparem-se que o governo federal vai lançar um programa aí para vocês pagarem as dívidas com desconto se for à vista ou um reparcelamento. Preparem-se, gente, vai fazer essa planilha, fazem essa planilha, porque aí vai chegar, chega o programa do governo. Você não sabe o que você deve, quem que você deve, como é que você vai pagar, o valor que você deve e como que você vai pagar, porque você não fez a planilha. Como é que você vai saber como é que tem que pagar as dívidas, quais são as dívidas, quais são os descontos que tem, se você não tem planilhado, você não tem, sem saber quais são as dívidas. Então, vocês têm que fazer essa planilha financeira, gente. Tem que fazer o controle. Só se gerencia aquilo que se mede. E isso é pro resto da vida. Não tem como. Tá? Eu consegui pagar minhas dívidas, agora já estou investindo, guardando dinheiro. Você vai ter que fazer esse controle pelo menos mensal. Porque você tem o dinheiro investido, você vai ter que saber se o seu investimento está indo bem ou não, de acordo com o que você planejou. E aí você vai ter que fazer realocação do seu investimento. E outra coisa, gente, uma dica importante, por que tem que fazer essa planilha financeira? Para controlar os gastos, os custos. Sabe por quê? Gastos e custos é igual unha. Você tem que cortar sempre, gente, tá? Tem que cortar sempre, porque está sempre vindo, vai aumentando os seus gastos, os seus custos. E se você não estiver olhando ali o tempo todo, você vai perder momentos para você cortar os custos. O programa do governo, será que inclui empréstimos consignados? Ainda não saiu, tá, Vanessa? Ainda não liberaram. Mas eu imagino que vai pegar todo mundo, tá? Inclusive empréstimos consignados, tá? Pelo que a gente está vendo, o Zoom, parece que eles estão pensando em usar o saldo de fundo de garantia para quem tem. Parece que os bancos vão entrar na jogada reduzindo os juros. Vai ter algumas coisas aí, ainda não foi divulgado, mas a gente só vê assim, como é que fala? Na imprensa, nas redes sociais, né, alguma coisa a respeito. E vamos lá voltar aqui ao nosso conteúdo, né? Então a gente falou aqui muito do viver em equilíbrio. A gente viveu o hoje presente de acordo com o orçamento, dentro do que você pode, mas pensando no futuro. E tem umas dicas bem bacanas que a gente vai falar aqui, que está dentro dessas 11 dicas, que vai dar uma bugada na cabeça de vocês, porque todo mundo pensa de uma forma que já vem tradicional, só que é o inverso que você tem que pensar, né? Então, você tem que viver o presente, mas com o olho no futuro. Não tem como, gente. Por quê? A gente não sabe o que é o futuro, a gente não tem uma bola de neve do futuro. A gente sabe que, a princípio, a gente vai viver um dia, uma semana, 15 dias, um mês, e a gente tem que ter essa reserva, tem que pensar na reserva. E não sacrificar o futuro. O que é sacrificar o futuro? São aquelas pessoas que falam assim, eu estou todo endividado, mas hoje eu trabalhei que nem um doido, hoje eu mereço comprar um tênis novo para mim. E aí ele vai fazer um outro crediário. Ou então ele fala assim, eu vou comprar assim mesmo, depois eu vejo como é que eu pago aí, depois eu vou ver como é que eu vou fazer. Ou então, mês que vem eu começo, mês que vem eu vou fazer essa planilha. E Vanessa, tem previsão de quando vai sair este programa do governo? Então, ainda não tem nada assim certo. Tá? O certo é o seguinte, o governo federal... saiu um relatório do Banco Central falando que 101 milhões de brasileiros estão endividados no cartão de crédito. Isso é muito, né? E a dívida do cartão de crédito é uma das mais caras do mundo por causa dos juros. O governo federal ficou muito assustado com isso. Lógico, né? Tem também um ano eleitoreiro. Então ele está fazendo uma análise, tá, de como que pode fazer aí esse mutirão para limpar o nome, ajudar. Então, assim, se você compara... Lógico que a gente vai falar aqui também, tá? Na hora que tiver mais detalhes, a gente faz uma live. Na hora que souber mais informações. Mas ainda a gente não tem, tá? Mas o quanto antes, gente, é o que a gente fala. Preparem-se.
faz a sua planilha financeira, vê quanto que cabe dentro do seu orçamento, já se prepara, porque na hora que sair, para vocês fazerem a adesão do renegociação ou pagamento de dívidas, parece que terão descontos bem robustos para pagamento das dívidas, tá? Então fica de olho aí, faça a sua planilha financeira. De novo, lá no nosso canal do YouTube tem uma aula, um vídeo gratuito de como fazer sua planilha financeira desde o zero, tá? Pegando a mão de vocês. Quem já sabe alguma coisa, pula lá na frente, tá? E vamos lá, gente. Por que a gente tem que pensar no futuro, né? Igual o comentário que a pessoa fez lá, tem que viver o hoje, agora, quando a gente estiver velho a gente não vai ter saúde. Gente, cada vez mais a população do Brasil está envelhecendo, né? Se vocês olharem as estatísticas da população por idade, a população do Brasil está envelhecendo. Por quê? Por exemplo, meu pai, né, no início do ano de 1900, ele tinha 8 irmãos. Depois meu pai casou com minha mãe, teve 4. Eu tive 2, meus irmãos cada um teve 2 e teve uma irmã que não teve filho. Então cada vez mais a família brasileira, né, a população brasileira, ela está envelhecendo. E o que vem acontecendo com isso? Cada vez mais também a medicina, a nutrição, os idosos estão ficando saudáveis, né? Existe até um termo, né, que chama NOTE, eu vou ler aqui que é em inglês, New Older Living Trend. O que é? Nova tendência de viver a maturidade. São pessoas de 50, 60, 70 anos que estão com saúde, estão alimentando bem, fazendo exercício físico e eles estão sabendo viver. Eles estão, porque pensaram no futuro, guardaram dinheiro. Então tem cruzeiros de navio específico para gente da melhor idade. A minha esposa tem uma loja de roupa que o foco dela é para senhoras, roupa para senhoras. E ela está indo muito bem por conta de focar nessa melhor idade que muitas das pessoas têm um preconceito. E as senhoras, gente, elas saem, elas vão dançar, elas vão curtir a vida, elas gastam dinheiro. Por exemplo, eu conheço uma banda, inclusive outro dia eles entraram aqui numa live nossa, a companhia Flashback, que o foco deles é mais de 60 mais, pessoas 60 mais. Porque essa turma, eles estão procurando qualidade de vida, saber viver, e eles estão gastando dinheiro. Por quê? Eles acumularam, eles guardaram o dinheiro pensando no futuro. Então é importante a gente pensar, né? Eu procuro muito ter saúde, ter qualidade de vida. Então, se a gente não se preparar para isso, a gente vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade para daqui a 1 ano, vai ter dificuldade para 5 anos, 10 anos. E o que adianta essas pessoas? Tem que viver o hoje, o presente. Mas o futuro não consegue dormir hoje com a cabeça tranquila porque está cheio de dívida. Amanhã tem cobrador batendo na porta, tem agiota, que é o mais chato de todos, batendo na porta, ameaçando a família como um todo, ameaçando tudo, que é o pior de todos, né? Então a gente tem que pensar, gente. E a melhor forma é o equilíbrio, não tem como. Tá? E um dado aqui também, trazendo um outro dado aqui, da Federação Nacional da Previdência, Plano de Previdência. Dado é que 7% da população brasileira investe em previdência privada. Somente 7%, ou seja, 93% da população, grande, mais do que a maioria, não pensa no futuro, no planejamento. Então, isso é preocupante, gente, porque a população está ficando velha por conta de remédios, de saúde, medicina. A gente está ficando velho com saúde, com idade, né? Como é que você vai aproveitar os seus netos? Como é que você vai aproveitar os seus filhos? Eu tive filho depois de velho, né? Hoje eu tenho 55 anos, eu tenho um filho de 10 e um de 14. Jogo bola com eles, jogo jogo, tem que estar antenado. Se eu não tivesse saúde, não conseguia fazer nada disso. Então, você tem que pensar sobre isso, né? É uma reflexão. E o planejamento financeiro, ele não é uma corrida contra o tempo. O planejamento financeiro é você se preparar para o tempo que vai vir, para o futuro. E você, quando faz um planejamento financeiro, você não perde tempo, não perde a liberdade. Eu tenho um planejamento, eu sou engessado. Não, pelo contrário.
Você compra a sua liberdade financeira. Você compra a sua liberdade, entre aspas, tira até o financeiro, que é quando você dorme tranquilo, sem ter cobrador, sem ter dívida, sem ter ninguém te atrapalhando na vida. Então isso é muito importante. E agora nós vamos às dicas, tá, gente? 11 dicas para vocês criarem, fazerem o seu planejamento financeiro para o futuro. A primeira, eu já falei quase a live toda. Planilha financeira, gente. Não tem jeito. Eu sei que todo mundo não gosta, acha ruim, mas tem que ter. Não tem como, gente. Tem que ter o controle para você poder gerenciar. Nem que seja, gente, num caderninho. Anota, eu não sei mexer na planilha financeira, não tem computador, num caderninho. Anota o que você recebe, anota o que você gasta, controla, acompanha. E aí você vai fazer projeções para o futuro do que você tem a receber, o que você tem a pagar, se vai sobrar dinheiro no final. Então a planilha financeira é o primeiro ponto, tá? Não tem como, gente. Tem que abrir o peito, enfrentar os problemas, vai relacionar as dívidas, os credores, a taxa de juros, o valor original, quanto que está devendo, quantas parcelas, quanto que deve. Assim, isso tudo eu falei na live, tá? De quitar as dívidas, tá, gente? Então depois vocês podem ir lá. E então, primeiro ponto, dica, tá? Das 11 dicas, gente, é fazer planilha financeira. Não tem outro jeito, tá? Cria coragem, não morde, não vai bater no vocês, não vai pular no seu pescoço. Pelo contrário, só vai ajudar vocês. Por conta própria. Eu sou contador, administrador, já trabalhei em Banco Itaú, Banco Safra. Vai por mim, tá? Dica número 2. Planeje-se o quanto antes, gente. Porque através da planilha financeira, você vai fazer o seu planejamento para onde o seu dinheiro vai. E não você falar assim, o dinheiro entrou na minha conta, eu nem sei para onde foi. É porque não está controlando as finanças, é porque não está controlando os gastos, é porque não está controlando a entrada. Então você tem que fazer o planejamento seu, porque quando você faz o planejamento, você já sabe para onde vai o seu dinheiro, você sabe o que pode comprar, o que não pode comprar, o que cabe dentro do seu orçamento. Então, esse planejamento, você vai pensar para o futuro, você vai pensar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você vai querer fazer uma reserva de emergência, isso todo mundo tem que ter. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é você ter pelo menos, tem gente que fala que é ter 6 meses guardado do seu custo fixo. Se você perder o emprego hoje, você bancar por 6 meses. Eu prefiro ficar mais tranquilo, eu sou mais... conservador, eu prefiro 1 ano, porque você não consegue arrumar um emprego novo de uma hora para outra, e demora, ainda mais nesse Brasil que a gente está aí, tá? Tem algumas crises, né, que estão afetando a gente. Dica número 3, crie o hábito de poupar regularmente. Gente, no seu orçamento, você vai colocar lá o valor que você vai poupar todo mês, é uma meta, é um objetivo. E essa meta tem que ser cumprida, né? Você poupar, nem que seja R$50, R$100, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E quando você cria esse hábito, ele vira algo que todo mês você vai estar guardando esse dinheiro, você vai estar poupando esse dinheiro. E você vai ver que está tudo... Tá tudo entrelaçado com os próximos que a gente vai falar, as próximas dicas. Então a terceira dica, crie o hábito de poupar regularmente. Dica 4, tá? Troque o se sobrar eu invisto. Não sobra dinheiro para eu guardar, pro recebi e investi. Lembra que eu falei há pouco tempo na live que maneira diferente de pensar que vai dar um bug na cabeça de vocês? Muita gente fala isso. O dinheiro não está sobrando para mim. Não está sobrando porque você não está fazendo a planilha financeira. Se você fizer, você vai ter o controle do seu dinheiro. Só que o certo do seu dinheiro é o seguinte. Entrou o salário hoje, dia 5, quinto dia útil do mês. Se você está no seu planejamento, vamos supor, eu vou investir todo mês R$100. Você entrou o salário, você já investe R$100 e você vai viver com o resto. Tirando R$100. É
você investir, não é sobrar, eu invisto. É recebi e investi e vou viver com o resto. Isso dá um bug na cabeça porque todo mundo fala, não sobra dinheiro. Mas primeiro você tem que guardar o seu dinheiro. Isso é para você, isso é para sua família, isso não é para mim, isso não é para ninguém, isso é só para você, gente. Dica número 5, que tem a ver com a anterior. Pague-se primeiro. O que é isso? Você não paga o aluguel, você não paga água, você não paga luz, você não paga telefone. Se está atrasado aí, vão te cobrar, mas geralmente você paga na data do vencimento, porque senão vão tirar o seu aluguel, vão tirar sua casa, vão cortar sua luz. O que é pagar primeiro? É os R$100 que eu falei, ó, entrou o salário, invista, é pagar você primeiro. De novo, é pagar você, tá? Ei Carla, isso que você está falando é muito libertador. E porque muita gente, Carla, o pessoal pensa o contrário. Não está sobrando. Faça o seu planejamento e faça sobrar. Mas eu ganho muito pouco. Faz renda extra. Invista em você, gente. A melhor forma de você ter rendimento, de ganhar mais, é investir em você. O que é investir em você? Cursos, treinamento, formas de você ganhar mais conhecimento para aplicar na empresa que você trabalha, para a empresa ver que você está buscando conhecimento, que vai gerar valor, vai gerar resultado para a empresa. Quando eu trabalhei no Banco Itaú, eu fiz 2 pós-graduações, o Banco Itaú que pagou, gente. Por quê? Ele entendia, ele pagava 70%, 30% eu pagava. Porque ele entendia que isso eu ia gerar valor para o Itaú, e eu fiquei um tempo lá gerando valor para o Itaú. Então, isso é o maior investimento que você tem, né? Então, nessa dica número 5, né, pague-se primeiro, que é o tirar os R$100, 200, você vai estabelecer para você, não é para mim, não é para você, para sua família, para fazer sua reserva de emergência, para fazer sua reserva de sonho, para você pensar no futuro do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Dica número 6. Use os juros compostos a seu favor. O que é isso, gente? O juro composto, as pessoas morrem de medo. Não, juros compostos, o que é isso? Nada mais é o seguinte: se eu devo R$100 hoje, peguei um empréstimo de R$100 hoje, aí vamos supor que é 1% ao mês. Então daqui a um mês eu vou dever 101%, porque é os R$100 que eu peguei, mais os juros de 1% ao mês. Aí daqui a 2 meses, esse 1% ao mês, ele vai render sobre os 101 que estava rendendo. Então ele rende sobre os 101. Então ele vai render, eu vou estar devendo 101 e uns quebradinhos. Entendeu? Nada mais é do que isso. E quando você investe dinheiro para você é a mesma coisa. Ele rende a seu favor. Quando você pega empréstimo, ele rende contra você, porque os juros vai subindo. Mas quando você investe, os juros compostos está rendendo a seu favor. Você ganha dinheiro. Lógico que não é igual os juros do cheque especial, do cartão de crédito. Mas é a melhor forma de você, é o que a gente fala, fazer o dinheiro trabalhar para você. É você deixar o dinheiro investido e ele render juros para você. E isso, ao longo dos anos, quando você está fazendo o seu planejamento financeiro e está investindo todo mês R$100, R$100, isso faz uma baita de uma diferença ao longo dos anos, nesses juros compostos. Então, esses juros compostos, quando você pega empréstimo, não é a favor de você, é contra você, mas quando você está fazendo investimento no banco, em qualquer lugar, ele é a favor de você, tá? Então, isso é muito importante. Dica número 7. Troque o eu mereço por decisões racionais. Lembra que a gente falou no início da live que as emoções controlam a gente, controlam o nosso dinheiro, que eu falei do Warren Buffett, se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro, e eu citei os exemplos, é a mesma coisa. Gente, 2 dicas que a gente tem falado muito na nossa live aqui, para vocês evitarem compras, tá? Primeira dica, isso serve para qualquer pessoa, inclusive seus filhos, tá? É o quero e o eu preciso. Sempre quando você for comprar, seu filho quiser alguma coisa para comprar, pensa, eu quero isso ou eu preciso? Geralmente o eu quero, você não tem um motivo
racional para você comprar. A sua criança, seu filho às vezes, mãe, eu quero aquela boneca, mas você já tem 15, por que você quer? Eu quero porque quero. Ela não tem justificativa. E é a mesma coisa com você. Se você precisa, tá? É porque tá precisando, necessita. Acabou a comida da casa, acabou o feijão, o arroz. Não precisa porque as pessoas precisam comer. Então faz essa pergunta: eu quero isso ou eu preciso? A segunda dica que a gente fala aí, tá falando sempre nas lives, tá? Pesquisa da Nielsen, que é uma empresa do varejo, que 70% das decisões de compra são feitas no próprio local de compra. Você está no shopping, entrou na loja, 70% das decisões são feitas ali no local da loja. Ou seja, se você esperar 24 horas para você tomar a decisão, você vai ter uma decisão mais racional. E muitas das vezes você vai desistir de comprar aquilo que você estava querendo naquele momento. Porque o ambiente influencia, o vendedor, o cheiro da loja, a iluminação, tudo influencia. E se você esperar 24 horas, você vai acabar desistindo de fazer a compra. E são formas de você economizar frente ao seu emocional. Dica número 8. Defina metas de curto, médio e longo prazo. O que é isso? Quando você estiver fazendo o seu orçamento, defina, por exemplo, quanto que você vai investir todo mês. Qual que é a meta que você quer ter guardado para pensar naquela viagem na virada do ano com a sua família? Qual que é a meta que você vai querer guardar para você pensar na faculdade do seu filho? Hoje os bancos já estão fazendo isso, né? Já tem no Inter, já tem o porquinho, que você já bota o nome, que é o objetivo que você quer, e você vai guardando o dinheiro, e ele rende lá automaticamente. Acho que o Itaú é caixinha. Cada banco agora está criando. Nubank também tem isso. A maioria dos bancos criaram isso. Então, por quê? São as metas. Então o próprio banco está te ajudando, tá? Usa o conceito, dica número 9, a nona dica. Usa o conceito 1369. O que é isso? Para planejar. Porque às vezes as pessoas perguntam, esse é um conceito que dizem que o Banco Itaú que desenvolveu e que é interessante. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas quanto que eu preciso ter quando eu tiver 35 anos? Quanto que eu preciso ter guardado? Quanto que eu preciso ter guardado quando eu tiver 45 anos? Quanto que eu preciso ter... Então assim, isso aí, o que eu vou falar agora, trazer esse conceito, é só para você ter um norte, para você mirar uma direção, né? Para você talvez estabelecer até uma meta para você. Mas a regra do 1369 é o seguinte: aos 35 anos você tem que ter pelo menos 1369, lembra disso, 1369, pelo menos uma vez a sua renda anual guardada. O que é isso? Exemplo, se você você recebe 3 mil reais, como é a sua renda anual, se você tem que ter guardado aos 35 anos, 36 mil reais. Os 3, né? 1369, 3. Aos 45 anos você ter a sua renda anual guardada por um ano, mas 3 vezes a sua renda anual. Ou seja, se você recebe 3 mil reais, aos 45 anos você tem que ter 108 mil guardados. Aos 55 anos, você tem que ter 6 vezes a sua renda anual guardada. Ou seja, se recebe 3 mil, aos 55 anos você tem que ter 216 mil reais guardados. E aos 65 anos você ter 9 vezes a sua renda anual guardada. Ou seja, se recebe 3 mil reais, você tem que ter guardado 324 mil. Isso é só um norte, gente. Isso é só uma direção. Nossa, eu tenho condições? Gente, se você fizer um orçamento, fizer um planejamento, acompanhar a gente aqui, as lives que a gente está ajudando vocês, igual essa aqui, vocês vão ver que tem jeito. Não é fácil? Não, não é fácil. É mudança de mentalidade, é mudança de estilo de vida, é mudança de hábito. Às vezes você vai ter que mudar de cidade, mudar de bairro para reduzir o seu custo de vida. Por isso que você tem que ter um propósito. Como diz o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, você tem que ter um desejo ardente, um propósito. Aqui, ó, minha família. Esse é o meu propósito. E o seu propósito? Qual é o seu? Né? Você tem que pensar nisso. Você tem que estar assim, pelo amor de Deus, eu quero sair dessa vida. Que aí você vai conseguir sair dessa vida. Dica número 10.
revise todos os seus objetivos periodicamente. Ou seja, você fez o seu orçamento, você fez as suas metas, seus objetivos, gente, não é porque aquilo ali vai estar engessado, vai estar ali, ó, só vai assim. Não, porque sua vida vai mudar, vão acontecer coisas na sua vida que você vai fazer mudanças e automaticamente você tem que fazer mudanças no seu planejamento financeiro orçamentário. Comigo, né, eu casei velho, tive 2 filhos depois de velho, então tiveram essas mudanças na minha vida. Então vocês têm que pensar sobre isso. Vocês têm que pensar que não é uma coisa fechada. De repente vocês vão querer construir, juntou um dinheiro, vão querer comprar um sítiozinho, um roça. Vai mudar o seu orçamento, porque vai vir mais despesa, vai vir mais gastos. Então, não é fixo. Revise periodicamente os seus objetivos. E dica número 11, gente. Você está tendo dificuldade de fazer isso tudo que a gente falou, de mudança de vida, de guardar dinheiro, busca ajuda de um especialista. Um especialista, no primeiro momento, pode ser de planejamento financeiro, planejamento pessoal de finanças, mas casos extremos, gente, igual a gente fala muito aqui no nosso canal, quem tem compulsão por compras, se tem uma compulsão forte, às vezes vai ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Se tem uma compulsão forte por apostas online que virou um vício, às vezes vai ter que ir para o extremo, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Gente que jogos eletrônicos, né, tigrinho, essas coisas todas. Então, muitas das vezes vocês vão ter que procurar ajuda de terceiros, seja do planejamento financeiro, seja psicólogo, psiquiatra, porque a gente sabe que as bets estão levando as pessoas a um autoendividamento, porque ficaram viciadas. Compulsão por compras é a mesma coisa, compulsão por jogos eletrônicos, a mesma coisa. Então, assim, gente, procura ajuda de terceiros. Essa é a nossa 11ª dica. E aí, qual dessas dicas você gostou mais aí? Guardar dinheiro, investir em você primeiro, você parar de gastar por emoção? Manda nos comentários aí, gente. E assim, hoje a ideia foi muito trazer, né, esse conceito para vocês pensarem forma de fazer o seu planejamento financeiro pensando no futuro. Muito em função, né, do comentário que foi feito aí no nosso Instagram, que me fez trazer essa reflexão. A gente viver hoje o presente e não pensar no futuro, ou a gente ir para o extremo, não viver o hoje o presente e viver pensando no futuro, guardando dinheiro, ou o equilíbrio. Então o tempo todo aqui eu sou a favor do equilíbrio. Você viver o hoje, o presente, mas tendo consciência do seu dinheiro que você está gastando hoje e aonde que o seu dinheiro está sendo investido, pensando no futuro, seja por uma reserva de emergência, reserva de sonhos. Esses sonhos pode ser compra de uma casa própria, pode ser faculdade do filho, uma viagem tão sonhada da família toda. Então isso aí que é importante, tá? E você, o que você acha? Deixa aí no comentário, tá? Gente, alguém tem mais alguma dúvida, pode mandar aí. Quem gostou, compartilha essa live, vai ficar gravada. Depois a gente passa para o nosso canal do YouTube, chama mais gente para acompanhar as nossas lives, entrar aí no nosso canal aí do Instagram, do YouTube, onde a gente está aí trazendo esse conteúdo, tá joia? Agradeço enormemente quem acompanhou a gente aí, quase 50 minutos de live, trazendo muito conteúdo. Espero ter ajudado bastante vocês aí, tá? Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus.